Vamos voltar no tempo, vamos para a época de final do século XIX, início do século XX. Final do século XIX no Brasil, primeira metade do século XX. Movimento modernista, muito importante para compreendermos melhor as obras de Capitães da Areia e de Vidas Secas, Jorge Amado e Graciliano Ramos, respectivamente, 1937 e 1938, dentro do contexto modernista brasileiro. Livrão maravilhoso, Literatura Brasileira, uma perspectiva histórica. Autores Maria Luísa Carneiro Fumaneri e Everton Kavinsky, editora Intersaberes. Vamos lá. Voltemos ao tempo de final do século XIX no Brasil, primeira metade do século XX. A velha República, República do Café com Leite, e antes República da Espada. Vamos lá. As primeiras décadas do século XX assistiram a transformações de ordem social decorrentes das tentativas de modernizar um país de realidade ainda eminente e grandemente agrária. Eis o Brasil do final do século XIX e início do século XX. Talvez o grande modelo de modernização dessa época seja a intervenção do prefeito Pereira Passos na cidade do Rio de Janeiro, conhecida como Bota Abaixo, em que se demoliu grande parte da cidade antiga, incluindo aí muitos cortiços na área central da cidade do Rio de Janeiro, para a abertura de grandes bulevares ao estilo parisiense. Eis a europeização do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, que à época se elitizava. Foi nesse momento também que se realizou a construção de vários palacetes dos famosos barões do café, os grandes exportadores do café brasileiro do início do século XX. É famoso o slogan criado em 1904 por Figueiredo Pimentel para as mudanças materiais da capital: o Rio de Janeiro civiliza-se. Eis a elitização da cidade do Rio de Janeiro ao melhor estilo parisiense, a europeização da cidade do Rio de Janeiro. Não demoraria muito para que a cidade recebesse diversos incrementos tecnológicos, com destaque para o cinematógrafo. É o início do que se convencionou chamar de Belle Époque brasileira ou Belle Époque brasileira. A recente urbanização das cidades e a inserção de novos meios de produção ligados à indústria cultural contrapunha-se à vasta extensão de miséria no mundo rural. Eis as contradições. A cidade do Rio de Janeiro se elitizando e o mundo rural todo precarizado, e os morros e favelas se consolidando como moradia dos pobres. Que pobres eram esses? Os ex-escravos, que foram libertos em 1888, fim da escravidão no Brasil, Lei Áurea. Nas cidades também permaneciam as contradições do processo social brasileiro. Do ponto de vista da literatura, sobreviviam as formulações estéticas legadas pelo século XIX, do positivismo ao decadentismo, nos epígonos do naturalismo e do simbolismo. Tal estado estável de coisas passaria a ser problematizado. A estabilidade visível na estética se desestabilizaria, estava prestes a ser desestabilizada. Repetirei. Tal estado estável de coisas passaria a ser problematizado, levando ao que se chamou de movimento modernista, já na década de 1920. A história das conquistas do modernismo, sejam elitísticas, sejam temáticas,
confundem-se, portanto, com um processo de conscientização do que significava produzir literatura em um país marcado por contradições socio-históricas e marcado pela chaga do analfabetismo. Tal consciência abrange ainda a abertura para a reflexão de que a literatura é um trabalho com a linguagem e que, como tal, ao vincular-se a um ou outro procedimento estético, atrela-se a certa ideologia política. Sim, é um fazer político também. Podemos afirmar, portanto, que contar a história da literatura brasileira no século XX é narrar a busca incessante por uma linguagem conquistada a partir de uma profunda reflexão sobre nossa história, sobre a ambiguidade de nossa posição diante da modernização, sobre a consciência de que a literatura, ao questionar o mundo como ele é, devolve a ele uma versão mais sofisticada e mais complexa da realidade. É essa história que passaremos a contar a seguir. Que beleza! A literatura é um trabalho com a linguagem, com o pensamento, e, como tal, ao vincular-se a determinado procedimento estético, atrela-se a certa ideologia política. Isso é muito importante. É o fazer artístico se vinculando ao fazer político. É o fazer político vinculado ao fazer artístico. E ambos vinculados ao fazer econômico. A história do Brasil se entrelaça à literatura brasileira. Não se separam. Vamos lá. Maravilha.